Não, tá tranquilo. Tá bom. Ao vivo. Daqui a pouco nós vamos iniciar, estamos aguardando. Quero agradecer a você, Deus abençoe. Estamos esperando o nosso querido Fernando Borja para nos chamarem a entrar nesse bate-papo, para estarmos juntos aí. Estamos aí aguardando o pessoal. Boa noite, Tatiana. Esperando o Fernando Borges, já entramos em contato com ele. Daqui a pouco ele vai chegar conosco aí. Depois você já pode mandar sua pergunta, falar um pouquinho sobre o enfrentamento, falar um pouquinho da fé, né, meu Matheus? Verdade. Expectativa aí. Boa noite a todos. Desde já agradeço, né, a todos que estão entrando aí. Pra gente é um privilégio enorme ter vocês aí nos assistindo. Espero que tudo que for falado aqui hoje, né, venha somar. Não estamos aqui para bater em político, falar de partido, mas estamos aqui para falar um pouquinho de economia. Não sou formado em economia, mas tem o pastor Leandro que está aqui comigo. Quero agradecer ele pela presença, né? O pastor e vereador Fernando Borja, daqui a pouquinho vai estar com a gente. A gente vai dividir tela com ele. Futuramente vamos fazer uma live junto com ele, né? Junto com a pessoa dele. E tenho certeza, né, que o assunto vai ser para edificar. Você possa ficar até o final aí. A gente vai falar de economia, vai falar do combate ao coronavírus e vamos falar da palavra de Deus e um pouco da política pública municipal de Jaboticatubas, beleza? Isso aí. Nós estamos justamente nesse princípio, né, para trazer a importância, continuarmos, né, vigilantes, orando pela nossa cidade, cumprindo os protocolos das Organização Mundial de Saúde, como o uso de máscara na entrada dos comércios. Falaremos um pouquinho também sobre o comércio, né, Matheus? Que aqui Sim. Em Jaboticatubas agora, pelo menos esses 3 dias, que começou quarta, quinta e sexta, se eu não me engano, Isso. Que os comércios vão poder abrir, né? E como eu estava dizendo hoje, nós temos que olhar para essa questão comercial, não só do lado financeiro, mas temos que olhar também para o lado de vidas. A economia, juntamente com a saúde, ela tem que ser tratada de uma forma não distinta, né? Porque precisamos preocupar com vidas e temos que preocupar com vidas, mas ao mesmo tempo temos também que olhar para o pai de família que precisa sustentar sua casa ou a família que precisa sustentar sua casa através do trabalho. Estamos aguardando aí o nosso querido Fernando Borja, daqui a pouco vai estar conosco. Bacana demais, bem falado, pastor. Eu quero mandar um abraço, né, um alô aí pro pessoal lá do bairro São Sebastião, meus amigos lá, tá? Que Deus abençoe vocês. Pessoal do bairro Santo Antônio, né, bairro Nossa Senhora Conceição, Jaboticatubas em geral, outra cidade, meus primos de Lagoa Santa, se estiver me vendo, Deus abençoe vocês. O Fernando Borja já chegou. Fernando Borja tá chegando aí já. A gente vai... Isso. Já estamos aqui, já visualizamos a entrada do meu querido. Ô, terra boa de Jabó! Verdade. Como é que... Pode ir. Boa noite, pastor e vereador Fernando Borja. Boa noite, Matheus. Boa noite, pastor. Que alegria estar aqui com vocês. Vocês desculpem a correria. O dia está cada dia mais corrido, né? Hoje já é a segunda e eu vou para a terceira daqui a pouco. É mesmo? Mas glória a Deus, né? A gente tem que ir mostrando às pessoas, trazer esperança e principalmente levar informação, porque eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso maior inimigo hoje é a desinformação, é o pânico, é o medo, é o terror. E quem faz isso é o diabo. E eu acho gostoso poder levar para a comunidade, para todas as pessoas, informações de que isso não é assim. Existe vida após o coronavírus, irmão. Existe vida após essa situação que nós estamos vivendo. E nós temos esperança, irmão,
Nós temos esperança. Nós não somos como os que não têm esperança. A gente tem que pensar para frente. Pensar que Deus está purificando a igreja, planejando, está mudando a nossa vida. O Pai que ama corrige, o Pai que ama cuida, né? É o nosso Pai de amor, é o nosso Pai celestial, é o nosso Pai que nós podemos falar: Deus, obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Não é verdade? Verdade. Então nós temos que nos alegrar, irmão. Não podemos deixar essas coisas ficar abalando a gente, não. Deixa eu te contar uma coisa. Coronavírus em Belo Horizonte morreram, sei lá, 20 pessoas. Desde quando? Desde fevereiro? De dengue do ano passado, morreram 700 pessoas em Belo Horizonte até setembro. Então tem algo errado aí. Não tem? Então tem um pânico por trás disso. Tem um jogo político por trás disso. Tem uma estratégia do diabo por trás disso. Entendeu? A Bíblia fala que ninguém acrescenta nenhum dia na sua vida. Nossa vida está na mão do Senhor. Preocupa com isso não. Vamos andar para frente. Vamos levar esperança para o nosso povo. Vamos mostrar que nós somos um povo que é feliz, não importa a circunstância. Não é isso aí? Temos que andar para frente. E mesmo nos momentos difíceis, né, pastor? A palavra de Lamentações, quando Jeremias estava ali naquele momento, ali de ver a destruição de Jerusalém, eu preguei isso ontem sobre isso, e de repente ele falou que perdeu até a esperança no Senhor. Mas ele fala só de lembrar, ele fala de um conflito dentro dele, e ele fala só de lembrar que as misericórdias do Senhor é o fato de não sermos consumados. Isso trouxe um vigor para ele, né? E ele fala, a palavra diz para trazer à memória o que nos traz esperança. E a nossa esperança está a música da Ana aí, ó. É, isso mesmo. E eu quero o pessoal que está nos acompanhando aqui, pastor Fernando Borja, da Lagoinha, também vereador em Belo Horizonte. E o senhor é fruto da terra de Jaboticatubas, né? Menino, eu sou conterrâneo, eu sou mais velho de Jaboticatuba que vocês dois aí, viu? Meu pai, minha família nasceu aí na Fazenda das Lajes. Até hoje eu tenho um pedaço de terra aí. Até hoje a terra que eu mais adoro. Pesco no Rio Itaquaraçu, já desci a nado do Rio Itaquaraçu, já andei nas cachoeiras de Jabó, conheço essa turma toda. O Juninho do Posto de Gasolina, o outro posto lá, o Marlon. É tudo gente nossa, é tudo irmãos, é tudo querido. Nós estamos nessa terra aí há muitos anos. É a terra que eu mais amo. Meu pai dizia que Jaboticatubas é a capital de Minas Gerais. Verdade. E quer falar, Matheus? Pastor Fernando Borja, vereador de Belo Horizonte. Eu venho acompanhando o seu trabalho em rede social, lá no Facebook. Eu estou sempre curtindo os seus comentários. E sei o quanto o senhor tem compromisso com o povo e respeito pelos votos que o senhor teve como vereador. Isso é muito importante e eu gosto de espelhar nessas pessoas assim, sincera, porque a política está muito desacreditada, pastor. Hoje, para a gente que está chegando na política pública, tá tão vergonhoso a gente ter um voto, porque as pessoas já acham que a gente também é igual o que roubou lá atrás, o que fez coisa errada lá atrás. Então, eu gosto de assistir, de acompanhar pessoas como o senhor, que trabalha com dignidade, com respeito ao povo. E eu quero parabenizar o senhor, tá, pelo seu trabalho em Belo Horizonte. Quero te parabenizar também pelos meses que o senhor ficou lá como suplente, deputado federal lá em Brasília. Acompanhei também o esforço do senhor, o empenho do senhor, pelo povo aí. Deus te abençoe, pastor. Amém. E também, pastor, eu já disse isso para o senhor. Queria até que o senhor comentasse um pouquinho, porque existe um paradigma que os cristãos não podem participar da política, que muitos se perdem nos valores, e o senhor é um exemplo disso, de manter a sua fé cristã e não deixando a fé como foi secularizado, algo secular com algo santo, vamos dizer assim. E o senhor é um exemplo que podemos ser cristãos na política, né, pastor? Olha, eu costumo dizer para as pessoas umas coisas interessantes. Primeiro, número 1, as pessoas falam comigo que religião e política não se mistura.
O que eu entendo é que a instituição igreja, a igreja, não se mistura com a instituição governo. São instituições, Sim. cada uma na sua. Mas a fé e a política, meu irmão, o capitalismo, o modelo ocidental de democracia, ele é fundado em 3 pontos. As pessoas precisam entender isso. Nós temos a filosofia grega. A filosofia grega que trouxe a razão, o pensamento dialético, as pessoas poderem raciocinar, terem liberdade de poder achar o que é certo e o que é errado. É o raciocínio, é a mente, a razão. Número 2, nós temos hoje o direito romano que trouxe a legislação nossa. A nossa Constituição, as nossas leis são todas baseadas no direito romano. E a terceira coisa é os padrões morais judaico e cristãos. Então, a democracia do Ocidente, ela foi criada assim. Não existe ditadura, existe respeito, existe amor ao próximo, existe o direito de justiça. Você olha a Constituição Americana, você vê a Revolução Francesa, o direito de igualdade. Isso tudo veio pelo Ocidente por causa da democracia que é fundada no cristianismo. Se você pegar todo o Ocidente, toda a estrutura cristã, toda a estrutura democrática veio por causa do cristianismo. Porque antes do cristianismo era ditadura. Eram imperadores, eram dominadores, eram controladores, eram imperadores. Hoje, nós temos a democracia fundada no direito, a república, o direito ao próximo. O meu direito vai até onde começa o direito do outro outro termina onde começa o meu. Isso existe por causa do cristianismo. Eu falo para a esquerda, eu estou hoje na Câmara, e aí eles tentam nos agredir do feminismo, LGBT e companhia. Falei, gente, graças a Deus pelo cristianismo, porque o gay, a lésbica, o travesti, o traficante, todo mundo tem os mesmos direitos de qualquer um. E isso, quem lutou por isso foram os cristãos. Porque vai na Rússia ver hoje como é que o gay e o transexual é tratado. Vai hoje em Angola, em Moçambique, vai em países comunistas. Eles são perseguidos, eles não têm direitos. Aqui no Brasil, nós defendemos o direito à vida. Pode ser desde o aborto, a mulher grávida, até o transexual. Nós entendemos que o direito é de todos. Agora, nós temos padrões. Nós acreditamos que o direito pertence a cada um. Então, a liberdade sexual das pessoas, cada um faz o que quiser da sua vida como adulto. Mas nós não aceitamos que o Estado, que o governo, que o professor, que o doutrinador, que alguém tente ensinar sobre orientação sexual para criança. Não tem lógica. Aí nós vamos brigar. Ou seja, eu vou defender o direito dos pais na educação religiosa e moral dos seus filhos, porque a lei diz isso. A Constituição diz isso. O Pacto de São José da Costa Rica diz isso. Então, o meu trabalho é defender o direito, é defender a justiça. E nós, cristãos, fomos chamados para quê? Para trazer o reino de Deus na Terra. E o reino de Deus é verdade, é justiça, é verdade. E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é nada mais, nada menos do que sermos cristãos, sermos justos em tudo que nós fazemos. Então, o papel do cristão na política deveria ser o papel de todos os políticos. O que é justo, o que é verdadeiro, o que é de paz, o que é agradável. Gente, quem não quer isso? Quem é que não quer um governo justo? Quem é que não quer um governo transparente? Quem é que não quer um governo que fale a verdade uns com os outros? Quem é que não quer um governo humilde de servir uns aos outros? Então, quando alguém fala comigo, fé e política não se mistura, eu falo, você está errado. Agora, você faz o que você quiser. Eu vou continuar guardando a minha fé, vou continuar fazendo a política, porque nós não estamos misturando fé e política. Nós estamos influenciando a política com a nossa fé. É isso que é importante. Esse é o ponto principal. Verdade. E lembro, como o senhor colocou aí, as palavras de Paulo, né? O senhor quase terminar a fala mencionando se há algum louvor nisso, pensai, né?
Filipenses 4:8. É É tudo que é justo, é honesto, tudo que é verdadeiro. amável, tudo que é justo, verdadeiro. Essa é o crivo do cristão, seja na política, seja em casa, seja em qualquer momento da história, né? Uhum. Mas pode... Pastor Fala, meu e vereador Matheus! Fernando. Bacana demais, pastor. Que bom, eu fico feliz de estar com vocês aqui. Eu fico mais feliz ainda, viu? Nós colocamos, né, nas propagandas, né, do nosso encontro hoje nessa live, a gente vai falar um pouquinho de economia, nós não vamos tomar muito tempo do senhor, que a gente sabe que o senhor também tem um compromisso aí. Pode ficar à Falar vontade, irmão. Nós temos até às 8, que depois das 8 eu tenho outra. Não, então tá. Nós vamos falar um pouquinho de economia, né, o combate ao coronavírus, e depois, né, se o senhor quiser resolver os seus problemas, aí mais o pastor vai falar um pouquinho da política municipal aqui em Jaboticabas. Pastor, eu tive a notícia que o senhor foi contaminado também diagnosticado pelo coronavírus, né? Deixa eu te perguntar, pastor, como que o senhor sentiu fisicamente? Porque graças a Deus eu não tive, parente nenhum meu não teve, amigo meu não teve. É tudo isso que o pessoal vem falando aí? Explica para nós um pouquinho, que aí tira um pouco da nossa dúvida. Eu estou procurando aqui, nesse momento aqui, até o resultado, acredito. Estava aqui agora, vou procurar aqui. Ô, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Nós temos que entender algumas coisas importantes. Número 1, nós vamos vencer o coronavírus somente de duas formas. Número 1, no dia que tiver uma vacina. Então, hoje, por exemplo, estão vacinando em Belo Horizonte contra gripe. Influenza, HN1, são algumas gripes que já passaram pelo Brasil e hoje já existe uma vacina. Vacina são anticorpos que são colocados no nosso corpo para desenvolver resistência àquela enfermidade. Número 2 é quando nós mesmos desenvolvemos a resistência contra a enfermidade. Foi o que aconteceu comigo e na minha casa. Eu e minha esposa, desde o dia 16 de março, nós tivemos a doença do coronavírus. Tive febre durante uma semana, febre alta, dor no corpo, dor nos olhos. Minha mulher ficou sem o olfato. A gente dá uma certa ardência no nariz da gente. Ele ataca os nossos sentidos. Mas fora isso, passou uma semana, acabou. Acabou. Nós temos que entender que em cada 9 pessoas, em cada 10 pessoas, 9, que significam 86% das pessoas, não tem nenhum sintoma. Eu tenho 2 filhos que moram comigo, nós temos 3 filhos, uma filha mora hoje fora do Brasil, ela trabalha fora do Brasil, é casada com um pastor, e hoje moram uma menina de 19 anos e um filho de 14. Nenhum dos 2 tiveram nenhum sintoma. Nós estamos dentro de casa 60 dias juntos. Se eu tive a doença, minha esposa teve a doença, quer dizer, eles também foram contaminados e não tiveram nada. Nada. O que acontece é que hoje se criou um pânico, se criou uma mídia, se criou uma briga política para assustar as pessoas. As pessoas acham que se sair na rua vai pegar o coronavírus, vai morrer. Isso não existe. Nós temos que entender que o coronavírus, ele é um vírus sério, que ele propaga muito rápido, ele é forte, ele é resistente, ele consegue ficar numa superfície, talvez durante várias horas. Então, ele consegue contaminar uma quantidade maior de pessoas. Mas, se 9 em cada 10 não tem sintomas, 1 em cada 10 apresentam algum sintoma. Uma tosse, uma febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, ou aí a pessoa, em cada quantidade, pessoas que desenvolvem o que a gente chama de síndrome de deficiência respiratória. É o SARS, que no inglês fala sobre isso, que é a síndrome da deficiência respiratória. Essas pessoas precisam de cuidado, precisam ir para um hospital, talvez ter a necessidade de precisar de uma respiração mecânica. Só que isso é 5% dos 14% que desenvolvem isso. Então, é uma quantidade muito pequena. Mas a propaganda, a mídia e o terrorismo é tão grande que hoje consegue se mostrar o mais perigoso do que o suicídio.
o coronavírus é mais poderoso do que a dengue, e não é. Não é. É pelo contrário. Nós sabemos que hoje os níveis de suicídio e o pânico têm crescido. Nós sabemos nas últimas pesquisas que mais de 1.000 pessoas morreram por ano somente em Belo Horizonte por causa da dengue. Então aí fica aquela situação, poxa, mas o que é isso? Então nós temos que saber ter sabedoria, calma e saber tratar cada coisa de uma coisa. Então, o público, ou o que a gente chama de população de risco, precisa ser preservado. Então, são pessoas idosas, acima de 60 anos de idade, são pessoas que têm algum tipo de deficiência de saúde, talvez um problema respiratório, asma. Hoje ou ontem foi o Dia Nacional ou Mundial de Asma, o combate à asma. A asma mata muito mais do coronavírus. A tuberculose, a doença que mais mata no mundo. A AIDS ainda mata muita gente. Então, nós temos que pensar, quem é idoso, quem tem problema cardíaco, quem tem diabetes, quem tem algum tipo de doença pré-existente, precisa se cuidar. Precisa, é claro, nós não temos dúvida nenhuma. Agora, as pessoas que são normais, vamos dizer assim, que têm uma certa resistência natural, você vai ver quantos jovens, adolescentes ou crianças você viram falecendo no Brasil. Nenhuma. Verdade. Nenhuma. Você vai pegar no mundo todo, se nós tivermos no mundo todo, não sei quantos milhões de pessoas que foram contaminadas, e mais de 100 mil que já morreram, eu não sei se é 0,000 crianças que morreram, porque talvez já nasceram com uma doença cardíaca, nasceram com algum problema congênito. Ou seja, criança, adolescente e jovem, é natural de passar pela gripe numa boa. Na Alemanha já começaram agora a fazer os primeiros testes de reabrir as escolas com adolescentes no ensino médio. Então as crianças de 15 a 18 anos já estão voltando para as escolas. O que nós temos que aprender é que separamos a população de risco. Criamos uma estrutura para dar assistência de qualidade no sistema de saúde para poder responder às pessoas que precisam de tratamento. O próximo passo é não deixar a nossa economia quebrar. Por que eu falo isso? Hoje mesmo eu li uma matéria e nessa matéria mostra a quantidade de pessoas que correm o risco de morrer nos próximos 2 anos por causa do desemprego. Que é isso, pastor? Desemprego mata. De 2007 a 2010, a crise que aconteceu nos Estados Unidos, ela trouxe doenças psicossomáticas, ela trouxe doença mental, ela trouxe depressão, ela trouxe pessoas que desenvolveram mais problemas de drogas, álcool, suicídio, problemas de casamento, problemas de relacionamento com a família. Isso é pesquisa. Eu não estou inventando. Essa é a realidade. Então, nós temos que ter um equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Número 1, ter uma estrutura de saúde que possa dar atendimento a todas as pessoas que precisarem ir para o hospital. Eu não precisei ir para o hospital, minha esposa não precisou ir para o hospital. Dezenas ou centenas de pessoas em Jaboticatubas, Taquaraçu, Santa Luzia, não precisam ir no hospital, passaram por uma gripe, passaram por uma febre. Agora, quem precisa de atendimento médico hospitalar e se precisar de um leito, de um respirador, precisar de um tratamento intensivo, nós temos hoje uma estrutura para isso. Belo Horizonte está preparada para atender toda a região metropolitana. Para você ter ideia, hoje é arriscado, nós temos a mesma pessoas internadas em Belo Horizonte que não são de Belo Horizonte. Tem pessoas que vieram até de outros estados buscar tratamento em Belo Horizonte. Por quê? Porque Belo Horizonte está preparado para lutar contra o coronavírus. Então, graças a Deus, agora é questão de tempo. Ou seja, eu adoeci, ou eu tive a doença em março. Poderia ter sido em abril, poderia ter sido em junho, poderia ser em setembro. Qual seria a reação do meu corpo? O mesmo.
Então, vocês hoje, que são mais novos do que eu, vocês são mais imunes do que eu, né? Vocês ainda jogam bola, eu fico só na vontade, né? Vocês têm mais resistência do que eu, ué. Então, pode ficar despreocupado, pode ficar em paz, que existe vida após o coronavírus. E nós vamos vencer isso. E Deus está levantando uma geração de pessoas mais fortes, pessoas mais sérias, pessoas menos volúveis à doutrinação. E Deus está usando o coronavírus para fortalecer o nosso país, irmão. Creia nisso. Verdade. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que tanto a nossa sociedade como a nossa igreja vai sair muito mais forte e muito diferente. E é até interessante, né, pastor? Até mesmo para desmistificar muitas coisas, e até mesmo quando o senhor coloca a estrutura que Belo Horizonte está preparada, seja como questão do governo federal, estadual e municipal, com o legislativo unindo também, né? Porque é importante falar também a função do legislativo neste combate, e justamente porque há um medo muito grande de uma falta de estrutura para comportar todo mundo, né? Todos que estão contaminados, vamos dizer assim. É verdade, é isso mesmo. Agora, nós temos que andar para frente, irmão. Nós temos que planejar quais são os próximos passos da igreja, quais são os próximos passos da nossa sociedade, quais são os próximos passos nós como os líderes. Porque as pessoas estão nos observando. As pessoas ficam perguntando, pastor, e agora? Né, o líder político, e agora? O que nós vamos fazer? Número 1 que nós temos que sempre lembrar, o líder tem que mostrar o caminho. Preste atenção nisso, irmão. O líder tem que mostrar o caminho. O caminho é esse. A saída é essa. Existe luz, existe solução. Vamos caminhar. Porque nós temos hoje, infelizmente, pessoas no nosso meio que elas querem a confusão, elas querem o caos, elas querem a desgraça, elas querem o pânico. Torcem por quanto pior, melhor. E, infelizmente, eu digo aqui, sem dor de cabeça nenhuma, é esse pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, são pessoas que não querem o bem do nosso país. Porque se eles quisessem o bem das pessoas, eles se manifestariam contra o governo da Venezuela, o governo de Cuba, o governo de Angola, o governo da China. Você parar para pensar que metade da população da China trabalha hoje de forma agrária. Ah, mas a China tem um desenvolvimento econômico, tem muita gente que é rica. É rica quem faz parte do Partido Comunista. É rica quem obedece o Partido Comunista. Lá não existe liberdade. O coronavírus se comprovou que é uma doença que foi criada na China e eles perderam o controle disso. E o mundo vai cobrar isso. A China é hoje um país que sabe que ela foi revelada. Existe uma estratégia por trás disso tudo. Agora, nós vamos orar, nós vamos abençoar o governo chinês, nós vamos abençoar todos os governos, mas nós não vamos deixar de falar a verdade. A Organização Mundial da Saúde pisou na bola, todo mundo sabe. Isso aí já era para ter sido resolvido, solucionado em dezembro. Isso não sairia da China. E hoje, milhares de pessoas no mundo foram contaminadas e milhares morreram por culpa de um governo comunista. Então, nós não vamos deixar de falar a verdade. Isso que aconteceu. E quem não quiser acreditar, que não acredite. Mas a verdade é essa. E Deus vai revelar. Ninguém consegue segurar a verdade. Daqui 5 anos, 10 anos, vão aparecer todas as evidências do que aconteceu. Nos últimos 20 anos, todas as gripes saíram da China. Como assim? A gripe aviária, HN1, influenza, gripe suína. Ué, por que isso tudo saiu do mesmo lugar? Porque existe uma guerra hoje, a guerra não é militar, a guerra é biológica. Existe uma guerra hoje que não é militar, ela é econômica. E a China está tentando dominar o mundo e nós temos que ter muita sabedoria daqui para frente. Nós temos que valorizar o trabalho do brasileiro, nós temos que valorizar o produto brasileiro. Tem algumas pessoas que falam assim, todos os países estão ficando nacionalistas. Ué, eu defendo o meu Brasil, eu quero o melhor para o meu povo. Se eu tiver que comprar um feijão do Brasil ou um feijão lá da África, me desculpe a África,
Eu vou mandar soja para abençoar eles, mas eu vou querer comprar um produto brasileiro. Eu vou comprar um alface, um tomate de jabuticatubas, eu vou comprar um jeans feito em Santa Luzia. Eu quero cada vez mais valorizar o trabalho do brasileiro. Porque, infelizmente, a China anda investindo na expansão comercial no mundo todo, para dominar. E o mundo está acordando para isso. Eles entenderam que a guerra não é a guerra militar, é a guerra econômica. E o mundo acordou. Então é um momento, respeitamos, mas daqui para frente, ó, nós abrimos os olhos. Nós não somos bobo, não. E nós temos que saber o que fazer e como agir. Verdade, pode ir. Pastor Fernando Borja, vereador, das duas perguntas que eu tinha aqui para fazer para o senhor, você já respondeu elas todas, mas eu vou reforçar uma aqui. Deixa o povo perguntar à vontade, irmão. Fala para eles aí. Bacana demais. Pastor, eu vou até entrar nesse assunto aqui daqui a pouco. A questão do financeiro também, que a gente vê que muitas pessoas estão empregadas e as coisas lá ficando difíceis demais. Então, pastor, o senhor como tem um conhecimento a mais de política do que eu estou chegando agora, tenho muito que aprender. Tem como olhar os dois lados da moeda, preservar as vidas, né? Lógico, eu sou totalmente a favor também. E as empresas trabalharem, como que o senhor me fala a segurança das duas partes? Irmão, quando você tira a carteira de motorista, você aprende regras. Você é habilitado porque você aprendeu numa escola as regras de condução em segurança. Ou seja, é a mesma coisa. Nós temos que aprender que existem protocolos daqui para frente. Então, seja na igreja, seja no comércio, seja no dia a dia, nós temos que seguir protocolos. Número 1, absoluto, máscara. Nós vamos ter que conviver com a máscara nos próximos 2 anos. Infelizmente, mas eu estou falando a verdade, nos próximos 2 anos, nós vamos aprender a conviver com a máscara. Isso acontece já na Ásia há muitos anos. É cultural. O Brasil não tem essa cultura. Antigamente, a pessoa espirra do seu lado, tosse do seu lado, você fala assim, Deus te abençoe. Se você chegar na Ásia, a pessoa que gripa, a pessoa que tem febre, ela nem sai de casa, porque ela respeita a população. Então, a pessoa que tiver febre, tiver tosse, tiver gripado, nós temos que entender que ela deve ficar em casa. Ela não deve sair na rua. A pessoa que precisar sair na rua, ela tem que ter o hábito de utilizar máscaras. A pessoa vai entrar num recinto, ela tem que, naquele recinto, ter uma higienização local. Então, vamos dar um exemplo aí. Tem a padaria de Jaboticatubas. A padaria precisa, na portaria, ter ali o álcool gel para distribuir para as pessoas. A padaria precisa passar um álcool, uma limpeza nos balcões. Aquele equipamento que todo mundo usa, de pegar o clipe para talvez pegar um pão. Todo mundo tem que ter uma certa mentalidade agora de não permitir que o vírus possa passar para as outras pessoas. Vai ser uma educação forçada da população. Medir a temperatura. Medir a temperatura, você não pode entrar dentro do recinto. A ideia não é proibir a pessoa de entrar no recinto. A ideia é proteger a pessoa. Por quê? Porque o sintoma, ele pode ter hoje nada e amanhã ele pode ter um pouco de febre. E na hora que ele descobre que ele tem um pouquinho de febre, ele teve o sintoma. E aí ele precisa cuidar para proteger a própria família. O distanciamento social, das pessoas ficarem 1 metro, 1,5 metros ou 2 metros das pessoas. As pessoas não tocarem uma nas outras. Isso é um padrão. Como você hoje aprende na hora de você dirigir, com o sinal de pare, pare o carro. Seguir, segue. Proibido estacionar. Regras, irmão. Nós temos que aprender as regras e agora viver dentro das regras. Fora isso,
A igreja pode voltar, a escola pode voltar, o trabalho normal do dia a dia pode voltar. Se todos seguirem regras, nós podemos voltar o mais rápido possível à vida normal. É isso que vai acontecer. É isso mesmo, né, pastor? E, igual o senhor colocou, é questão cultural, né? Eu estava vendo uma reportagem do Japão, né, que no Japão as pessoas já têm esse hábito de usar a máscara e até mesmo outros hábitos, né, de quando chega em casa o sapato fica do lado de fora. Olha para você ver. Né? Então você vê a questão, como é questão cultural. Pode falar mais, hein? Pastor, o senhor deu uma pincelada bacana aí. A gente vê aí que a situação não está, né, não é brincadeira. Eu também sou totalmente a favor, né, do uso das máscaras, de lavar as mãos, de se prevenir. Mas, por outro lado, eu me preocupo muito, né, com a fome que já está batendo nas portas aí. Eu fico muito preocupado com isso. Hoje eu confesso para você que nós somos um país que você não vai deixar o seu vizinho passar fome. Nós não vamos ter ninguém em Belo Horizonte ou em Minas Gerais que vai morrer de fome. Mas nós vamos ter pessoas que vão morrer por causa da depressão, por causa do medo, do pânico, por causa do suicídio. Isso aí me preocupa mais do que a fome. Porque se você vê alguém passando de dificuldade, você não vai socorrer. A prefeitura não tem obrigação, a prefeitura tem a obrigação de distribuir alimentos. É lei. Hoje é obrigação. Toda a Secretaria de Assistência Social, se você levar uma pessoa hoje, tá? Ela tem um programa do governo federal, ela tem um programa do governo estadual, ela tem até um programa do governo municipal. As escolas têm hoje merendas escolares. Então, hoje, alimento não é um problema no Brasil. O problema é a saúde mental. Esse é o problema. Então, tem gente falando assim, se a economia quebrar, muita gente vai morrer de fome. Não, ninguém vai morrer de fome, não. Não vai. Ainda mais em grandes centros. Não vai acontecer isso. Senão já era para ter morrido gente de fome debaixo dos viadutos. Isso não acontece. Você não vai encontrar ninguém com isso. Você vai encontrar pessoas morrendo por causa da dependência química. Ou é o crack, ou é o álcool, ou talvez a briga, vamos dizer assim, do tráfico de drogas. Então, fome, isso não vai acontecer no Brasil, graças a Deus. Agora, a doença mental, a pressão psicológica, moral, emocional, hoje é muito sério. Hoje é muito sério. E nós estamos no mês de maio. O mês de maio é o mês que nós aprovamos em Belo Horizonte, o Maio Laranja, que é o mês de enfrentamento contra o abuso e exploração. Alô? Peraí que travou, mas já destravou, pastor. Deu aí? Pastor, quanto à questão que a gente está falando econômica, eu vi um pastor que ele é italiano, e aí eu queria uma visão do senhor sobre isso. Ele disse que, não sei a veracidade, mas vamos colocar como sendo verdade o que ele disse, que o Banco Central Europeu autorizou cada país do euro emitir a sua moeda para pagar a conta do Covid. Eu vi uma declaração do ministro Paulo Guedes falando que, se houver necessidade, também farão isso. Assim como pode ser o caso dos Estados Unidos. E isso faz com que a moeda desvalorize e começa também uma inflação. Né? Olhando para esse lado, o senhor vê estas possibilidades? A inflação hoje, eu garanto para você que ela só acontece em caso de falta, de desabastecimento. Então, outro dia eu vi aqui, logo no início do coronavírus, gente vendendo um botijão de gás por R$120.
um botijão de gás você compra por 60 ou 70 reais. Então, é o que a gente chama da lei do mercado, é a procura. Agora, em questão de inflação, não vai acontecer, não. Pode ficar despreocupado, pelo contrário, os preços estão caindo porque ninguém está tendo dinheiro para comprar. Então, quem tentar aumentar qualquer coisa não vai conseguir vender. Os únicos que estão conseguindo vender hoje mercadoria mais cara são os corruptos da área da saúde, né? O cara vendia uma ampola a 10 reais, está cobrando 30. O cara vendia uma máscara de EPI, que é de equipamento de proteção individual, por 30 reais, hoje está cobrando 150. São os equipamentos hospitalares hoje, houve uma inflação. Mas os alimentos não, a não ser que o governo não preste atenção no transporte, no preço do diesel, na proibição de caminhoneiros de trabalhar. Isso traz inflação. Porque aí, Belo Horizonte, a região metropolitana, é um cinturão agrícola. Então, hoje, Belo Horizonte é abastecida tanto por Jaboticatubas, a região sua, como até no sul de Minas, ali, Igarapé, Brumadinho, região, onde eles trazem o hortifruti granjeiro para Belo Horizonte. Se não houver transporte de caminhão, se houver falta desses alimentos no Ceasa, ele explode o preço. Aconteceu logo no início do coronavírus, o feijão triplicou o preço. Mas logo depois, na hora que pararam aquela briga de que caminhoneiro não podia andar, aí voltou o preço normal. Então a inflação hoje no Brasil, ela não vai vir. Pode ficar despreocupado com isso aí. O que está acontecendo é o contrário, o poder aquisitivo diminuiu. Então as pessoas que trabalhavam e tinham muito trabalho, hoje já não tem tanto. Pessoas perderam o emprego. Pessoas que, vamos dizer, que tinham mais oportunidades, deu uma boa diminuída no mercado. Eu acredito que isso vai voltar nos próximos 30, 60 dias, vai voltar ao normal. O interior sofre menos do que a capital. Você está aí em Jaboticatubas. Se você precisar hoje de um bombeiro, você chama alguém aí na rua e arruma o seu telhado, arruma a sua eletricidade, você resolve o seu problema. Em Belo Horizonte deu um certo pane. A cidade deu uma certa parada por causa do medo, do temor. Então, a guarda municipal está nas ruas para poder multar as pessoas. Isso é completamente absurdo, é completamente inconstitucional. O Ministério Público de Minas Gerais já entrou contra o prefeito de Belo Horizonte, porque isso é um absurdo. Ninguém pode fazer nada ou deixar de fazer nada se não for mediante a lei. Não existe lei no país ou em Belo Horizonte para multar ninguém de andar na rua com máscara ou sem máscara. Não existe isso. Agora, nós podemos ter bom senso, nós podemos ter preocupação com a população, é o que nós comentamos da educação. As pessoas estão mudando. Por quê? Eu não tenho problema no coronavírus hoje. Eu criei imunidade, porque eu já passei por ele. Mas se eu encontrar com uma pessoa que é contaminada, eu posso carregar o coronavírus em mim e passar para outra pessoa. Eu não vou adoecer, mas eu posso transmitir a doença para outra. Por isso que eu devo usar máscara, por isso que quem anda comigo tem que usar máscara, para que a contaminação possa parar. Essa é uma estratégia e isso é um processo educacional que vai acontecer daqui para frente. Então, inflação, pode ficar despreocupado. Esse ano não vai ter inflação. Nós estamos diminuindo cada vez mais os juros. O problema que eu vejo, que você comentou, por exemplo, dos países emitirem a moeda. Esse é um problema momentâneo, mas em todas as nações vão ter que fazer isso. Porque o Estado é a coisa mais interessante, né? O Estado não quebra, né? O governo de Minas deve 100 bi, ano que vem pode dever 200, o governo federal 1 trilhão. E quem é que vai botar o governo federal no prego? Quem vai protestar o governo federal? Ninguém. Agora, isso pode trazer um problema econômico? Pode. E aí entra o papel dos economistas para poder equilibrar os impostos e a produção de moeda. É um negócio bem complexo. Essa área é bem complexa. Pode falar aí. Bom, pastor,
esclareceu muito bem, né? Muito bom a gente conversar com as pessoas que têm conhecimento, né? Eu acho que muitas pessoas não estão respeitando a democracia e o senhor é uma pessoa transparente, prego o que o senhor é, né? Isso é bacana demais. Eu prefiro mexer com pessoas que às vezes me xingam, falam as verdades na minha cara, mas são pessoas que a gente sabe que são sinceras, pessoas que gostam da gente. Aqueles abraços falsos, aquelas mentiras, isso aí já passou. E hoje em dia o povo quer aquele político sincero, aquele político honesto, e o senhor está no caminho certo. Eu fico muito agradecido, né, de ter o senhor conosco aqui. Em nome da Lagoinha Jaboticatubas, do pastor Leandro, da minha família, eu deixo um grande abraço para o senhor e continua nessa luta aí que o senhor está no caminho certo. Pastor, eu só queria que o senhor desse uma pequena explanação, né? Até uma questão em relação a esse período que o senhor ficou lá na Câmara dos Deputados. Como foi essa participação sua e qual é a sua visão em relação à Câmara hoje dos Deputados, na sua visão? Deus me deu uma oportunidade, né, de eu assumir como deputado federal. Você vê que todas as coisas estão na mão do Senhor, né? Eu fiquei como suplente de deputado federal por 2.000 votos. Ou seja, entre 36 mil votos que eu tive, menos de 6%. Eu poderia ter sido eleito deputado federal. Mas, como a gente tem um coração para servir a Deus, não ir para a Câmara de Belo Horizonte. Nós estamos aqui para servir aonde Ele quiser. E eu tive essa oportunidade porque uma deputada teve neném e eu assumi como deputado federal na licença maternidade dela. Nós ficamos lá no mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Foi uma oportunidade para ver como é que funciona. No início a gente fica meio assustado, né? Porque é tanta coisa, imagina, é muita coisa. Eu dormia pouquíssimo. Praticamente todos os dias dormia 3, 4 horas da manhã, era muita coisa. Muito documento, muito material, muita leitura, ficava no gabinete até de madrugada. Mas, graças a Deus, Deus me permitiu para fazer parte de votações importantes para o Brasil. E isso foi muito gratificante no meu coração. Entramos com vários projetos, principalmente projetos em defesa da família, o Maio Laranja contra abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Nós entramos com escola sem partido contra a doutrinação nas escolas. Entramos com um programa sobre transparência nas contas do governo e outros programas lá que nós entramos. Fiz parte de várias comissões, fizemos parte de várias votações que trouxeram uma mudança, principalmente na burocracia. Entre elas, hoje, nós alteramos muito o financiamento agrícola. Nos próximos anos, o financiamento vai ser muito mais prático, muito mais livre, muito mais barato. A área de saneamento básico, hoje, por exemplo, em Belo Horizonte, a única empresa que presta serviço é a Copasa. Eu acredito que Jaboticatubas também. Mas agora o mercado abriu. Se aparecer uma empresa que quiser explorar o saneamento, o esgoto, a água de Jaboticatubas, ele pode oferecer o serviço e concorrer com a Copasa. Isso vai trazer mais investimentos, porque o Brasil nós temos hoje pelo menos 120 milhões de pessoas que não têm saneamento básico. Pessoas que vivem ainda, infelizmente, no esgoto ao céu aberto. Então, vão entrar muito investimento nessa área de saneamento básico. E saneamento básico significa diminuição da despesa na saúde pública. Porque a maioria das pessoas que acabam tendo a necessidade de procurar um hospital está diretamente ligada à falta de saneamento básico. É vírus, é bactéria, são doenças, são desde criança que as pessoas desenvolvem isso. Nós aprovamos aquele projeto de lei que, na época do Moro, que era um projeto de mudança contra a corrupção. Tiveram vários projetos. E eu vi, assim, de perto, como existe uma briga espiritual pelo poder no nosso país. É duro, é difícil, é pesado,
mas nós cremos que Deus levantou a igreja para orar como nunca orou antes. E por isso que nós estamos vendo hoje o nosso presidente da República apanhar tanto. Por quê? Porque principados e potestades já foram destronados. E eles não querem largar o osso de jeito nenhum. Então nós temos que orar pelo nosso país, temos que orar pelo nosso presidente, temos que orar pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos, pelas pessoas que estão no governo, porque isso é importante, para que Deus dê sabedoria e entendimento àquele que tem temor a Deus, e que Deus derrube os nossos inimigos aonde eles estiverem. É a oração que eu faço todos os dias. Deus, dá sabedoria ao homem que tem temor ao Senhor e tira quem não tem temor a Deus. É a minha oração todos os dias. E eu acredito que isso está acontecendo hoje no país. Então nós temos que permanecer firmes, temos que continuar em oração, temos que pedir às pessoas a ter muito sabedoria com relação hoje, principalmente a fake news, né? É o dia inteiro. O dia inteiro nós recebemos mensagens de mentiras, que você não sabe o que é verdadeiro, o que é falso. Então, a Bíblia diz que você deve ouvir todas as coisas e guardar e reter o que é bom. Pesquisar a fonte das notícias. Isso já ajuda muito. Porque, infelizmente, as pessoas reproduzem notícias sem nem saber se é verdade ou se é mentira. Apenas porque ela gosta do governo ou ela não gosta do governo. Então, isso é importante, porque existe uma guerra que a gente chama da contra-informação. E isso é feito para poder desconstruir o governo instituído no nosso país. Nós vamos continuar firmes, orando pelo nosso governo, torcendo para que esse governo dê certo, porque nós queremos cada vez mais preservar, principalmente a nossa família e a nossa fé, não é verdade? Muito bem. Nós queremos agradecer o senhor, né? Daqui a pouco o senhor tem outra live aí também. Tá dando 19 horas já? 19? Já vai dar 20 horas. 20 horas. Queremos agradecer a presença do senhor e... Falta 8 minutos. Falta 8 minutos, né? E espero, né, a gente poder encontrar aí pessoalmente depois e poder conversar um pouco. Vamos sim. Bater um papo. Pastor, eu queria compartilhar o senhor estava falando de oração. Pode falar. O senhor estava falando de oração. Eu falo muito sobre Hebreus, capítulo 12, 27, que, lembrando lá atrás da palavra daquela profetisa, que foi a Cindy Jacobs, e o que tem que ser abalado, para o inabalável permanecer. Que é Hebreus, Amém. capítulo 12, versículo 27. Deus continue te usando poderosamente, né, lá junto aos vereadores, junto ao que o Senhor constituiu para o Senhor fazer, e que o Senhor continue sendo essa referência como cristão e como um vereador também para nós. Amém, amém. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês e todos que estão nos assistindo. Deus tem me levado sempre a essa palavra e eu compartilho a todo mundo. Em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá era um homem de guerra. A cidade de Jerusalém era uma cidade protegida, tinha muros, tinha exércitos. E a Bíblia diz que a cidade foi cercada pelo inimigo. Os amonitas e moabitas e o povo de Seir cercou a cidade. E é interessante que um homem de guerra, um general de guerra, ia ter chamado ali os outros generais e planejado uma estratégia de defender a cidade, né? Nós estamos vendo Jaboticatubas. Então imagina, vamos botar a polícia militar aqui para cercar a entrada da cidade, vamos botar a polícia civil aqui, vamos nos organizar para proteger. E aí a Bíblia diz que ao invés dele fazer isso, a Bíblia fala que ele teve medo. A Bíblia fala que ele correu para o templo. Leia depois 2 Crônicas 20. E ele proclamou um jejum nacional. Ele proclamou um arrependimento. Toda a população foi para o templo.
crianças, adolescentes, jovens, famílias, idosos. Todos foram buscar a face de Deus. E ali Josafá, primeiro ele confessa o pecado do povo, o pecado da família, o pecado dos seus antepassados. Ele exalta a Deus. E ele diz uma coisa linda, lá fala no versículo 9, 2 Crônicas 29, diz assim: Deus, se algum mal nos sobrevier, qualquer problema vier sobre nós, espada, juízo, peste ou fome, olha que coisa, ele já chega orando: Deus, até se a peste vier sobre nós, nós nos apresentaríamos aqui na sua casa e o Senhor ouviria a nossa angústia. E a Bíblia fala que o Josafá falou: Deus, olha, o inimigo é muito grande. E o pior, a gente não sabe o que fazer. A gente vê as pessoas hoje que sabem que existe a dificuldade política, econômica, social, existe o problema da saúde, existe o desespero, o pânico. O inimigo muitas vezes é muito grande, mas ele diz que ele coloca os olhos em Deus. Olha, irmão, não olhe a circunstância. Problema político, econômico, social, problema de saúde, isso tudo acaba. Mas se a gente colocar os olhos no nosso Senhor, Ele vai cuidar de nós. Porque o povo está buscando solução, e não existe solução econômica, não existe solução política, não existe solução hoje da área de saúde. Não existe vacina contra o coronavírus. Nós temos hoje que simplesmente buscar Deus, buscar a face dele. Falar: Deus, nós estamos colocando os nossos olhos no Senhor. Tu és um Pai de amor, Tu és um Pai celeste, Tu és um Pai da graça. Olha neste momento a nossa dificuldade. E a Bíblia diz que Deus mandou um profeta e o profeta disse para eles: olha, não temas. Essa peleja não é de vocês, essa luta é minha. Mas vocês precisam tomar posição. Então está chegando o momento que a igreja precisa tomar posição. Por quê? Porque nós temos doutrinas hoje dentro da igreja. É a doutrina do mundo, do relativismo moral. Ah, pastor, qual o problema de eu namorar, eu dormir com a namorada? Qual o problema de eu sair com os meus amigos? É o relativismo moral. Hoje, a doutrinação do feminismo, do marxismo, dessa esquerda, dessa ideologia de gênero, ela vem invadindo. Chega o momento da gente definir se nós seguimos a doutrina dos apóstolos ou se a gente segue a doutrina do mundo. Esse é o momento do desafio, que as pessoas estão ficando sozinhas em casa e estão tendo um encontro com elas. E a Bíblia diz que eu atrairei ao Deus seu coração. É o momento de cada um de nós ter o tempo com Deus. É o momento de cada um de nós nos encontrarmos com nós mesmos e descobrirmos qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque, olha, tudo vai passar. Tudo isso vai passar. Verdade. E o mais importante é o que é eterno. E aí a Bíblia diz que uma coisa interessante que eles fizeram. Eles começaram a adorar a Deus. E quando eles adoraram a Deus, Deus colocou divisão no campo do inimigo e eles se destruíram. É o momento de nós orarmos a Deus, consagrarmos a nossa vida a Deus, arrependermos dos nossos pecados e louvar a Deus, irmão. Nós estamos onde nós estamos, graças a Deus. Ele nos preservou, nos guardou, nos deu vida, nos deu saúde, e Ele merece todo o nosso louvor e adoração. Então, você que está nos assistindo, louve a Deus. Não deixe o pânico, o mentira, o engano, o terror te assustar. Jesus te ama acima de todas as coisas. Amém? Amém. Pode se pedir, né? Pastor, glória a Deus. Deus continua Amém. abençoando. E muito obrigado por você ter participado com a gente, ter aceitado o convite. Conta De nada, conosco. uma grande alegria. Viu? Deus abençoe meus Pastor, conterrâneos. nós estamos juntos. Nós estamos juntos. O Senhor mora no nosso coração. Conte conosco sempre. Quero contar e agradecer o seu apoio. E estamos juntos nessa caminhada. E eu gosto de dizer, para encerrar, que o final a gente já conhece. Porque
o último versículo da Bíblia termina assim, em Apocalipse 22, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco todos os dias. Amém. Amém. Ó, um beijo a todos, obrigado por tudo. Fica com Deus, meu querido. Tchau. Um abração. Um abraço. Boa noite, paz. Boa noite, fica com Deus. Pessoal, agora nós vamos... Só um momento. Nós, né, estamos aí de volta aí. Na hora que encerrou ali, encerrou tudo. Mas que Deus abençoe, né? O Petinho vai falar agora. É. Encerrou sozinho? Encerrou. Peraí, vamos ver se o pessoal vai voltar. Não encerrou. Tá voltando. Pessoal, parou sozinho aqui, mas eu ainda tenho algo ainda para falar. Vou esperar vocês voltar aí. Compartilha aí, chama o pessoal aí. Eu ainda tenho algo ainda para falar com todos vocês aí, beleza? E, na verdade, né, Mateus, pegando essa palavra do Fernando Borges, que esclareceu muita coisa, né, sobre que Belo Horizonte está preparado para receber aqueles que vão chegar mais graves. Por outro lado, olhamos também para o lado da economia, que a inflação não acontecerá na nossa cidade, que é um grande consumidor das riquezas do povo, é a inflação, né? Justamente. Então, voltando agora para Jaboticatubas, né? Eu gostaria de falar com os nossos políticos, né? Que olhasse mais para o lado dos comerciantes. Pessoal, eu oro, eu peço a Deus pelos comerciantes, porque é eles que geram emprego para a nossa cidade. Eu fiz um levantamento aí mais ou menos por alto. Jaboticatuba já está com mais de 100 desempregados. Teve fábrica aí que mandou 36 funcionários embora, outras 15, outras 45, outras mandam um tiquinho ali, mandam um tiquinho. Isso está causando desemprego. Isso aí já é um começo de um colapso financeiro. É doído passar fome, né? Na época que eu fui militar, lá nas Forças Armadas, no acampamento, no teste de sobrevivência, a gente passou fome. É muito ruim. Então, vereadores de Jaboticatubas, que são meus colegas, não estou aqui para bater em vocês, como alguns ficam em rede social, batendo. Não, eu estou aqui para chamar vocês para tomar frente. Toma frente dessa situação, abrace os comerciantes, reúna com os comerciantes, porque eles são peças fundamentais para a nossa cidade, desde o menor até o maior empresário da nossa cidade, nós temos que valorizar eles. Então, nossos vereadores, eu até estive conversando com um amigo meu hoje, vereador, e ele me disse que agora as empresas vão poder funcionar, né, gradativamente, aquele no feriado vai funcionar, tudo bem, isso é importante voltar, lógico, com cautela. Eu não sou contra a prevenção, a gente tem que trabalhar com máscara, usar máscara, 1 metro à distância, beleza, bacana demais, mas nós temos que olhar para o nosso pai de família, para a mãe de família, ele tem que levar o leite das crianças para dentro de casa. Isso é muito difícil, é muito fácil às vezes, né? Eu pensar só no meu umbigo. Não estou falando que vocês são assim, tá, gente? Vocês, meus amigos vereadores aí. Mas nós temos que pensar no nosso próximo também, né? Eu sei que o nosso prefeito aqui na cidade, ele é uma pessoa que tem um caráter enorme, é uma pessoa do coração bom, mas ele não é tão flexível quanto a Câmara. Eu sei que eu conheço há muitos anos, mas eu tenho certeza que se a Câmara chegar junto dele, conversar com ele, bater um papo com ele, ele vai continuar flexibilizando, igual está fazendo aí, né, com os mercados aí, porque é importante. Eu quero parabenizar o lado dele, né, já começar a ter abrido mão aí, né, dos comerciantes a trabalhar. A gente tem que criticar, mas tem que elogiar também. Ele tem um lado positivo, ele tem um lado bom de se preocupar com a saúde, né? A gente tem que parabenizar esse lado, mas por outro lado ele já não tem tanto aquela flexibilidade com os comerciantes, né? De estar ouvindo, de estar indo para as reuniões. Segundo um comerciante que me disse que convidou ele para estar indo nessa última reunião agora, não sei se não deu, não sei o que aconteceu, mas não compareceu. Então não desampare os comerciantes de A a Z.
Não estou fazendo essa live aqui a mandato de nenhum comerciante, não estou sendo pago para isso. A única coisa é que eu estou preocupado com o povo desempregado, é só isso. Eu sei que não é culpa, isso não é culpa do prefeito, não é culpa da Câmara Municipal. O mundo está passando por essa dificuldade. Eu entendo isso, mas a política pública, a política municipal pública de Jaboticatubas, abrace o seu povo. Nós estamos orando por vocês, vereadores, estamos orando por você, prefeito, para que tudo ocorra bem e que vocês possam olhar os dois lados da moeda, tanto o combate ao coronavírus, quanto ao empresário, né, e aquelas pessoas aí que estão agora desempregadas. Beleza? Eu trabalhei 3 anos no serviço público. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem sincera. Fiquei 3 anos, trabalhei, ganhei meu dinheiro honestamente, no que eu pude servir o povo, né, dentro da legalidade no meu trabalho público, eu servi. Não pude ficar mais por questões eleitorais, né, ninguém me mandou embora. Então, assim, não tenho rixa nenhuma com o prefeito, né? Não tenho raiva dele. Algumas pessoas até podem falar, mas você apoiou ele em 2016, apoiei, com certeza. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, foi um paizão para mim, é uma pessoa bacana, inteligente, só que é momento de falar aquilo que tem que ser falado. Eu tenho que ser boca do povo. Eu estou falando aqui aquilo que muitos estavam querendo falar, mas às vezes não tem como falar ou não tem coragem de falar. Eu estou aqui dizendo, prefeito, continue sensibilizando com essa situação do desempregado aqui em Jaboticatubas. Continue apoiando os comerciantes, continue apoiando o combate ao coronavírus, né? Porque a cidade, nós precisamos de vocês. Você é o líder do executivo, a Câmara é líder no legislativo, nós precisamos de vocês. Contamos com a união de vocês. Tá? Independente se você é PT, se você é PMDB, se você é direita, se você é esquerda, vamos unir nesse momento, porque o povo precisa primeiramente de Deus e precisa de vocês também. Político não é patrão, político é funcionário. Patrão do político é o povo. Nós temos que entender isso. O político, ele é servidor público. Vamos servir a sociedade. Um abraço a todos os vereadores, um abraço ao prefeito e que nós possamos continuar nessa caminhada juntos, unânimes nessa fé, né? E que tudo vai acabar bem. Beleza? Um abraço pessoal de Boa Vista, São José da Serra, um abraço de Jaboticatuba em geral, aquelas pessoas de outras cidades que nos assistiram, ao Fernando Borja, que Deus abençoe a vida de cada vez. Pastor Leandro, que está sempre do meu lado me dando uma força, um paizão na fé. O pastor Juliano, que cedeu a sua casa para a gente fazer aqui essa live, a sua internet, a minha irmã Fernanda, minha esposa Mara e a todos os irmãos da Lagoinha e meus amigos. Eu quero agradecer a vocês pela presença de vocês conosco. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês que esteve aqui conosco. Como foi dito aqui, para orarmos, né, estarmos em oração, eu quero dizer que o final nós já conhecemos. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o final nós já conhecemos. Porque a palavra diz que tudo é para o louvor e glória do nosso Senhor. Tamo junto, que Deus abençoe você. Continue em oração pela nossa cidade, continue em oração pelo nosso estado e pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Um abraço, gente. Fica com Deus e até a próxima.